Muito bem, senhores. Agora nós vamos falar um pouco da observação de cometas e como os pequenos telescópios podem contribuir de forma decisiva a esse tipo de observação. Pois bem, a maioria dos cometas aparecem no céu próximo ao Sol. Eles ficam mais brilhantes próximo ao Sol. Isso significa que eles estarão baixo no horizonte depois do pôr do Sol ou antes do Sol nascer. Os telescópios grandes, eles têm uma certa dificuldade de alcançar o horizonte, muitas vezes em função de obstrução, muros, árvores, ou até mesmo a própria montagem onde ele está instalado. E também, quando você está numa cidade com muita poluição luminosa, próximo ao horizonte você tem muita luz. Então, por essas duas razões, muitas vezes você tem que se deslocar para uma área mais rural, mais escura, para a observação de cometas. Então, se você tem que fazer esse deslocamento, vai ser muito mais interessante, muito mais confortável se você tiver uma pequena abertura. Um telescópio portátil, uma montagem azimutal, de alumínio, leve, prática, que cabe em qualquer lugar. Se você tiver um telescópio muito grande, de 30, 40 quilos, você não vai querer se aventurar a isso. Então, nesse ponto, a portabilidade é decisiva. Um telescópio de 70 mm, 80 mm, você consegue visualizar cometas de magnitude 8, magnitude 9, até mesmo um binóculo de 70 mm, 80 mm, você consegue isso. Então, basta que você se desloque para um lugar mais escuro e faça essa observação. No momento em que você está observando o cometa, o que é importante ali como ciência? Ou seja, não a mera contemplação do objeto, mas como você faz ciência ali. Você vai observar aquele objeto e transcrever aquilo que você está vendo em números. Você vai gerar uma observação científica. Então você vai estimar o brilho daquele cometa. Você vai tentar descrever matematicamente o que você está vendo. É assim que se faz ciência, saindo da mera contemplação de um fenômeno para a interpretação científica do que você está vendo. Aqui no Brasil nós temos uma rede chamada REA, Rede de Astronomia, e dentro dessa rede de astronomia você tem uma seção de cometas. Essa seção contém um manual de observação para que você transforme essa observação visual em dados técnicos que possam ser comparados com outros observadores e possam compor um banco de dados sobre aquele objeto. Então, entrando no site da REA, você vai encontrar um formulário e nesse formulário você vai colocar o que você está vendo. Então você vai colocar o nome do cometa, o ano, o mês, a data e os detalhes que você anotou sobre esse cometa. O manual é muito claro de como você quantifica essas informações e permite que você transforme aquela observação em dados, uma coisa técnica, para que você possa compartilhar essa informação com outras pessoas. É assim que se faz ciência. Ciência não é só você olhar no ocular e ficar contemplando, é você gerar dados técnicos a partir daquela observação. A astronomia é uma ciência, não é estética. Estética é outra coisa. E nesse caso aqui, para você se deslocar para um lugar escuro, as pequenas aberturas vão ser fundamentais. Nesse caso específico da observação de cometas, em que você vai quantificar o que você está vendo, fazer estimativa de brilho, presença de coma, de cauda, você vai descrever física e matematicamente o que você está vendo. Ali você vai realmente fazer ciência. E nesse ponto, a portabilidade é fundamental. Há casos de cometas que aparecem alto no céu, mas são exceções. A maior parte deles é sempre próximo do Sol, próximo do horizonte. Por isso, a necessidade de estar se deslocando até lá para colher esse material, para colher essa observação. Lembrando que a gente sempre está se referindo aqui a uma observação visual, não estou falando de astrofotografia. Pois bem, senhores, agora nós vamos falar da observação da Lua e dos planetas.
A observação desses objetos, ela pode ser feita nos grandes centros urbanos, porque são objetos muito brilhantes e a poluição luminosa não interfere tanto assim. Consegue-se uma boa qualidade de observação, mesmo numa grande cidade como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, entre outras. Pois bem, quando você faz uma observação lunar ou planetária, você está observando Júpiter, Saturno ou alguma cratera lunar, qual é o objetivo dessa observação? Bom, a simples contemplação, como ciência, na astronomia, absolutamente não interessa. Então, o que se pode fazer da observação lunar e planetária? Da observação visual. Não estou me referindo a uma observação feita através de fotografia. Observação visual, o olho ocular do equipamento. Pois bem, se você observa, por exemplo, 8 cinturões em Júpiter, 10 cinturões em Júpiter, o que você vai fazer com isso em astronomia? Bom, eu até hoje não descobri para que serve identificar uma quantidade tão grande de cinturões. O único objetivo, talvez, seja uma forma de comparar os telescópios uns com os outros. Nesse eu consigo ver 12 cinturões, nesse eu só consigo ver 6, e nesse aqui eu só consigo ver 4. Mas uma outra utilidade prática, na observação visual do Júpiter, eu não vejo nenhuma razão. Assim como também, quando se observa Saturno, quando se observa as fases de Vênus, ou quando se observa as crateras lunares. Na observação visual, o processo fica na contemplação. E isso na ciência absolutamente não interessa. Então, o grande objetivo quando se pensa em observação lunar e planetária são as mostras públicas de astronomia. Porque aí você leva o telescópio para uma praça pública, para uma escola, para uma instituição qualquer, e ali você vai mostrar esses objetos para as outras pessoas que, por razões diversas, não têm acesso a esse conhecimento. Então, para isso, você tem que deslocar o equipamento até o local. É a melhor aplicação que eu conheço na observação da Lua e na observação dos planetas, é a divulgação da astronomia. Eu não conheço uma aplicação melhor do que esta. Então, para fazer esse deslocamento, você vai usar um equipamento que pesa 40 kg, ou você vai usar um equipamento que pesa 6 kg, 5 kg, 7 kg. Portátil, uma pessoa só pode estar carregando, operando. Então, nesse procedimento da divulgação da ciência, mais uma vez, a importância das pequenas aberturas dos telescópios portáteis. Você vai mostrar Júpiter para a pessoa. Ali, se você vai mostrar 9 cinturões ou 4, não importa. O que importa é o que você está dizendo para aquela pessoa, explicando o fato para aquela pessoa, levando conhecimento, mostrando as 4 luas que giram em torno do planeta. Se você mostrar para a pessoa Saturno, para uma pessoa que nunca observou no telescópio, ela não vai conseguir identificar a divisão de Cassini, ou vai ter muita dificuldade de fazê-lo. Ali o importante é você mostrar o planeta, mostrar os anéis, e identificar Titã, eventualmente Réia ou algum outro satélite que possa estar aparecendo naquele momento. Ou seja, a mostra pública vai dar uma imagem com qualidade. Você vai mostrar uma imagem de boa qualidade para as pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de conhecimento. Ali você pode mostrar as fases de Vênus, ali você pode, com o mapa lunar, mostrar as crateras, os vales, os mares, tudo, todo o relevo lunar é plenamente visível em pequenas aberturas. Você não precisa de colocar 300 vezes de aumento, 150 vezes de aumento, 160 vezes de aumento, você consegue observar a Lua tranquilamente e mostrar detalhes na topografia lunar que vão satisfazer a ideia de divulgar a astronomia. Para isso, você precisa de um mapa da Lua. E nessa hora, os pequenos telescópios que são refratores vão levar uma grande vantagem, porque você pode usar uma diagonal com correção que vai desinverter a imagem, e você vai mostrar para a pessoa
aquilo que ela está vendo sem inverter o lado direito e esquerdo. Quando você pega um mapa da Lua, com aquele monte de crateras, se você mostrar para uma pessoa que nunca observou ao telescópio uma imagem que é invertida lateralmente ou verticalmente, a pessoa vai ter muita dificuldade de se orientar no mapa. E nos pequenos refratores, nos telescópios pequenos, você usa essa diagonal, desinverte a imagem e você mostra aquilo que a pessoa está vendo no mapa. É muito mais didático. Então, na observação da Lua e dos planetas, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, você consegue uma excelente imagem com as pequenas aberturas e a portabilidade de estar levando esses equipamentos para quem nunca viu o céu, para divulgar a ciência. Essa é a melhor aplicação que eu conheço na observação desses objetos do sistema solar.